Você já sentiu dificuldade na hora de traçar o gráfico de uma função mais complexa? Aquelas que têm assíntotas verticais? Já? Então você está no lugar certo. Se você teve esse tipo de dificuldade, seus problemas acabaram-se. Fica com a gente na aula e jogue a dificuldade na vala. Olá, na aula de hoje nós vamos aprender a determinar as assíntotas verticais de um gráfico. As assíntotas verticais são essas retas verticais cujo gráfico não vai tocar nela. O gráfico não tem ponto algum de interseção com a sua assíntota. Um trabalho mais eficaz se traduz em determinar quais são esses pontos aqui no eixo X que representam as assíntotas. Observe que aqui eu tenho uma assíntota em x igual a 2. Aqui eu tenho uma outra assíntota em x igual a um número k, em que esse k está entre 4 e 5. Então, determinar esse número aqui faz parte da nossa aula de hoje, é o nosso objetivo dessa aula. Vamos iniciar então a nossa aula de hoje falando de assíntotas verticais e definindo o que é uma assíntota vertical. Então, a definição é bem simples. A definição diz que a reta x igual a k é uma assíntota vertical da função f de x se valer pelo menos uma das afirmações abaixo. Então, temos aqui 4 afirmações. Primeira, limite quando x tende a k pela direita igual a mais infinito, se for menos infinito, ou se o limite quando x tende a k pela esquerda for mais infinito, ou se for menos infinito. Então, se qualquer uma dessas 4 situações aqui acontecer, dizemos que a reta x igual a k é uma assíntota vertical. Então, notem o seguinte, quando eu digo que o x se aproximar do k está implicando que a sua imagem está indo para mais infinito, quer dizer que quanto maior for o meu x, maior será a minha imagem. Não tem um número definido para a imagem. Então, essa imagem ela não vai ter um número máximo. Então, ela vai se aproximar, o x vai se aproximar do k, mas não vai tocar no k. Porque quando chega em k, esse ponto k ele vai estar na reta definida como assíntota. Temos aqui um exemplo simples. Vamos calcular o limite quando x tende a 2 pela direita da função 3 sobre x menos 2. Notem que quando x é igual a 2, o denominador vai dar zero, porque 2 menos 2 é zero, então vai cair numa indeterminação. E quando a gente calcula esse limite aqui, notem que nós vamos ter um número 3 dividido por zero, mas esse zero não é exatamente um zero, porque o x ele se aproxima do 2, mas ele não é igual a 2. Então, à medida que o x se aproxima do 2, esse denominador vai se aproximar do zero. E como o x se aproxima do 2 pela direita, ou seja, por valores maiores do que 2, essa diferença aqui, x menos 2, vai dar um número maior do que zero, ou seja, próximo de zero, porém positivo. Então, à medida que o x se aproxima do 2, o x menos 2 se aproxima do zero, porém pela direita, por valores positivos. Como nós já vimos, se eu tenho uma constante dividido por um número que se aproxima de zero, isso vai dar infinito. Positivo com positivo dá positivo. Então, isso aqui é mais infinito. Satisfaz, então, a primeira propriedade que nós colocamos aqui. Está aqui. Logo, dizemos então que x igual a 2 é uma assíntota para essa função. Então, podemos afirmar que x igual a 2 é uma assíntota vertical. Outra coisa que é importante a gente observar é que esse valor que determina a assíntota, ele é um ponto crítico da função. É um ponto onde a função não está definida nele. Então, para saber se um ponto representa uma assíntota, se x igual a esse valor representa uma assíntota, a primeira coisa é verificar se esse valor
pertence ao domínio da função, se a função está definida para esse valor. Porque se a função estiver definida para esse valor, com certeza não vai ser assíntota. Agora, se não estiver definida para esse valor, nós aplicamos o limite e vemos o que acontece. Se nós encontrarmos mais infinito ou menos infinito, quando ele se aproxima pela direita ou pela esquerda, então com certeza teremos aí uma assíntota vertical. Temos aqui um exemplo. Vamos decidir se a função f de x igual a 2x mais 1 dividido por x ao quadrado menos 4, que é uma função polinomial, possui assíntotas verticais. O primeiro passo é verificar os pontos críticos. Quais são os pontos críticos dessa função? Isto é, quais são os pontos que não estão no domínio dessa função? Essa é a primeira pergunta que a gente tem que fazer e responder para poder determinar se possui assíntotas verticais e quais são essas assíntotas. Então, notemos que 2 e menos 2 não pertencem ao domínio dessa função. Então, o que nós fazemos agora é calcular o limite dessa função da f de x quando o x se aproxima do 2 pela direita. Ou poderia ser pela esquerda, tanto faz. Eu optei em calcular o limite quando o x tende a 2 pela direita primeiro. Reescrevendo isso, temos exatamente isso aqui. Notem que quando substituímos o x por 2, embaixo dá 0. Só que nós não substituímos exatamente por 2. Nós substituímos por um número muito próximo de 2, porém à direita do 2, ou seja, números maiores do que o 2. Então, quando nós fazemos isso, como aqui vai estar muito perto do 2, 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Esse numerador vai estar muito próximo do 5. E aqui embaixo vai estar 2 ao quadrado, 4, menos 4, 0. Então, vai ficar assim, ó, 4 menos 4. No entanto, como o 2, esse x aqui, na verdade, não é um 2, ele é apenas um número muito próximo de 2, porém maior do que 2, então 2 ao quadrado vai dar um número muito próximo de 4, porém maior do que 4. Ele vai estar à direita do 4. Eu coloco esse maisinho aqui para indicar que ele vai estar à direita do 4. Então, o denominador será um número próximo do 0, porém à direita do 0, porque eu tenho um número um pouquinho maior do que 4, tirando 4. Isso vai dar um número perto de 0, porém à direita do 0. E quando eu tenho uma constante dividida por um número muito próximo do 0, mas que está à direita do 0, isso aqui vai me dar mais infinito, porque uma constante dividida por 0 dá infinito, os dois são positivos, mais com mais dá mais. Isso significa que x igual a 2 é uma assíntota para essa função. Vamos calcular agora o limite quando x tende a menos 2. Pela direita, poderia ser pela esquerda, você escolhe, eu escolhi pela direita. Ora, por que eu não preciso calcular o limite quando x tende a mais 2 pela esquerda? Porque eu calculei pela direita e já foi para infinito. Se foi para infinito, eu já sei que x igual a 2 é uma assíntota. O que eu quero verificar agora é se x igual a menos 2 vai ser uma outra assíntota. Então, fazendo o cálculo desse limite, substituindo o x por menos 2 no numerador, vai dar menos 4 mais 1, que é menos 3. Quando você substitui no denominador, menos 2 ao quadrado vai dar 4 positivo, menos 4, 0. Então, notem que aqui nós teremos menos 3 dividido por 0, mas não é exatamente um 0. É um número que se aproxima do 0. Observe que o x ele se aproxima do menos 2 pela direita, ou seja, por valores maiores que menos 2. No entanto, quando está perto do menos 2, valores maiores do que menos 2, quando elevado ao quadrado, vai dar um número menor do que 4. Então, aqui eu vou ter, aqui no lugar do x ao quadrado, nós teremos um número que é menor do que 4, porém muito próximo de 4. E quando eu faço 4 menos 4, daria 0. Mas como esse número daqui
ele é menor um pouco do que 4, isso daqui vai ser um número próximo de zero, porém negativo. Ou seja, ele vai se aproximar de zero pela esquerda. Uma constante dividido por zero, nós já vimos que isso vai dar infinito. Menos com menos dá mais infinito. Isso significa, então, que x igual a menos 2 também é uma assíntota para esse gráfico. Logo, as assíntotas para esse gráfico que nós temos aqui são x igual a 2, é uma assíntota, e a outra é a reta x igual a menos 2. Notem que, nesse momento, eu ainda não estou preocupado em traçar o gráfico da função. Estou apenas preocupado em determinar as assíntotas, que é um dos caminhos importantes para a gente elaborar, descrever o gráfico da função, conhecendo seus comportamentos. Pensemos agora nessa função f de x igual a 5 elevado a x. Será que essa função possui assíntotas verticais? Será? Primeiro passo. Para definir se tem assíntotas verticais ou não, eu tenho que olhar a restrição do domínio. Eu tenho que olhar os pontos críticos da função. E notem que essa função não tem pontos críticos, porque a função ela está definida para todo x. Todo x real vai dar uma resposta, vai dar uma imagem. Então, como não existe ponto crítico, nesse caso não existe assíntota vertical. Tá? Então, a resposta seria: não existe assíntota vertical, pois f de x está definida em todo o R. Não existe assíntotas verticais, pois a função f de x ela está definida em todo o conjunto dos reais. Vamos então analisar mais umazinha. Vejamos agora mais um exemplo. Agora temos a função f de x igual a log de x na base 2. A pergunta natural é: será que essa função possui assíntotas verticais? Bom, primeiro, aquela velha história de observar o seu domínio e ver se tem pontos críticos. Existe algum ponto onde a função não está definida? Notem o seguinte, que o log de x na base 2 só faz sentido quando x é maior que zero. Essa função, como nós já estudamos no ensino médio, essa função não está definida para x igual a zero ou x menor que zero. Então, o domínio dessa função são todos os reais positivos. Como o zero não está no domínio dessa função e nenhum número antes do zero também não, então eu vou pegar o zero e analisar o zero. Então, como o domínio começa do zero para frente, né, o intervalo aberto em zero, eu vou analisar o que acontece quando x se aproximar do zero pela direita. Notem que não faz sentido algum eu tentar calcular o limite dessa função quando x tende a zero pela esquerda, porque a função não está definida para nenhum número real negativo. Então não faz sentido o x se aproximar zero pela esquerda. Por esse motivo, a gente calcula o limite quando x se aproxima do zero pela direita. Para a gente entender o resultado desse limite, que é menos infinito, vamos analisar a definição de logaritmo. O que significa o logaritmo de x na base 2? O logaritmo de x numa base b qualquer é um número y, se somente se b elevado a y for igual a x. Então, notem que o nosso x está se aproximando do zero. A única forma desse valor aqui se aproximar de zero é esse y aqui se aproximar de menos infinito, uma vez que o b é uma constante positiva. Nesse caso aqui, ó. Nesse caso, o b é 2, uma constante positiva. Então, a única forma de uma constante positiva elevado a y se aproximar de zero é esse y ser um número infinitamente pequeno. Isso aqui vai dar uma fração. E aí nós teremos aqui um b elevado a um número muito pequeno, vamos supor aqui menos infinito. E aí isso aqui vai se aproximar do zero, porque isso vai ser 1 sobre b elevado a infinito. B, com expoentes que cresce muito rápido, você vai ter aqui um número muito grande, porque b é uma constante positiva.
Então, isso aqui vai dar próximo de zero. 1 dividido por um número muito grande vai dar um número muito próximo de zero. Então, isso daqui é só para a gente compreender por que dá menos infinito, que a única forma desse x aqui se aproximar do zero é o nosso y, aqui nesse caso, se aproximar do menos infinito. Então, por isso que o log de zero na base 2 é menos infinito. Quando você pega o 2 e eleva a um número muito pequeno, porém muito grande de módulo, tá? Um número negativo tendendo a menos infinito, isso vai se aproximar de zero. Então, daqui a gente pode concluir que o x igual a zero é uma assíntota. Por quê? Primeiro, zero não está no domínio da função, que é o primeiro critério. E o segundo, o limite quando x tende a zero pela direita deu menos infinito. Então, logo x igual a zero é sim uma assíntota para essa função.